Eu tô sem áudio? Não, tá me escutando? Tá me Você tá sem escutando, áudio pra Vitor? mim. Uai, tô sem áudio? Será que eu. Uai, Não não. tô te ouvindo. Ainda continua sem me escutar? Vixe, calma aí, deixa eu remover você, colocar de volta. Ainda sem áudio? Ainda continua sem me escutar? Aqui meu áudio tá ok. Você continua sem áudio, viu? Tenta atualizar a página. Quer ver? Bom, deixa eu ver minhas configurações aqui. Uhum. Alô, teste, teste. Bom, para mim aqui tá ok meu microfone, pelo menos na plataforma. Agora sim. Agora sim? Ah, legal. Então, olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano, comigo nessa noite de hoje tem aqui comigo o Vitor Lima, também escritor. Vamos falar bastante sobre os livros dele, os vários contos, toda a trajetória na escrita. Vai ser um papo bem legal. E aí, Vitor, como que você tá? Boa noite. Seja bem-vindo ao Pode Ler e Escrever. Boa noite. Como é que você tá? Eu tô bem, tô tranquilo. Como eu falei, né, nos meus stories lá, eu tô um pouquinho nervoso pra essa conversa, mas tudo bem. E com você? Tudo bem também. Eu confesso que assim, eu também, por mais que eu, né, toda semana faço 2 episódios assim, mas sempre tem aquele nervosismo inicial porque são pessoas diferentes, né? São papos diferentes, são histórias novas, então é um mix de curiosidade, né, de interesse em saber mais, né, de quem eu estou conversando. Então acaba que também tem esse pequeno nervosismo, mas como tem sido sempre aqui, são conversas bem leves, bem tranquilas. Então, acho que esse nervosismo ele vai passar super rápido. Mas, Vitor, antes da gente, né, iniciar a nossa conversa, queria falar do Clube de Autores, que é o nosso patrocinador, nosso apoiador. E para quem não conhece o Clube de Autores, é a maior comunidade de autores independentes do Brasil, mais 75 mil livros publicados, e eles nos apoiam aqui. Enfim, é bem legal a plataforma. Eu já até conversei com o pessoal lá que o meu próximo livro vai ser pelo Clube de Autores, porque tem uma grande vantagem, né? Que tanto a versão digital quanto física, a digital porque tem distribuição em várias plataformas, não só na Amazon, e eles têm vários dados lá que, cara, incrivelmente, a maior parte da venda de livros nem é na própria Amazon, é na Google, no Scribd, em outras plataformas, e também, que é um sonho até que as pessoas acham que é tão distante, né, do livro físico. Então, você consegue fazer a publicação gratuita do seu livro. Então, aquela coisa, né, você vende 5, 10, 100, você vai imprimindo sobre a demanda ali, então você não tem um custo inicial de investimento, é uma opção bem legal. Então, para saber mais sobre o Clube de Autores, tem o QR Code aqui na tela, mas se você estiver assistindo pelo celular, não tem como escanear, na descrição do vídeo ou no podcast, se você for assistir no futuro, no Spotify, enfim, tem o link da parceria, só clicar e saber mais, beleza? Então, Vitor, vamos lá. Eu costumo, né, sempre perguntar para os escritores, que eu tenho uma grande curiosidade, é o início, né? Como que é a jornada do escritor? Qual que foi o despertar, assim, né, da literatura para a escrita? Como que foi esse caminho, né, entre começar a ler, né, ter um interesse assim, né, pela leitura e virar um escritor? Como que foi tudo isso? Então, primeiro eu queria parabenizar pela estrutura do podcast. Acho muito massa. Acho tudo muito Obrigado, profissional obrigado. aqui. Ah, legal, fico E feliz. avisar pra você, pro pessoal que tá acompanhando a gente, eu tenho 3 cachorros. Sim. Então, a qualquer Aí, momento em eles podem começar. algum momento, Em algum sim. momento eles podem começar a fazer algum barulho aí. Mas então, minha jornada como escritor, tem uma escritora, que é uma das minhas. Eu considero ela, tipo, a voz das vozes, assim, que é Conceição Sim. Evaristo, autora de Olhos Uhum. d'Água. É uma escritora mineira, inclusive, Ah, legal. Uhum. se eu não me engano, de Belo Horizonte. Ela fala que ela não cresceu rodeada de livros, mas ela cresceu rodeada de histórias, né, de palavras e tal. Eu acho que o Uhum. meu despertar para histórias, acho que se deu da mesma forma. Eu não fui uma criança, um adolescente cercado de livros. Eu acho que essa coisa dos livros, o apego pelos livros foi uma coisa mais autodidata mesmo, no Uhum. final ali do ensino médio, é, e na graduação e tal. Mas eu Uhum. acho que é porque eu sempre fui muito imaginativo. Meus pais eram muito, muito super protetores comigo e com minha irmã.
Então a Uhum. gente acaba, e minha avó também, então a gente acabava brincando muito só, sendo criança de quintal, assim, sabe? De brincar sozinho, Sim. em quintal e tal. Então eu acabava sendo muito imaginativo. Eu acho que isso foi muito importante para minha imaginação. Tipo, eu assistia os desenhos, eu assistia filmes, Sessão da Tarde e tal. E aí Uhum. eu ficava tentando emular as situações ali quando eu tava brincando só, eu montava coisas e minha família sempre gostou muito de contar histórias, causos e tal. Uhum. Então, principalmente a minha bisavó. Então eu sempre tive essa imaginação atiçada, assim, sabe? E assistia as coisas e li uma historinha aqui e ali. Sim. Meu contato com livros é o seguinte, né? Minha família é bem católica, então às vezes passavam uns vendedores de livrinhos de histórias, assim, tanto contos de fada, mas principalmente historinhas bíblicas. Eu não sei se você lembra de uns livrinhos Uhum. que tinham as historinhas bíblicas e tal. Bem E aí, ilustradas, assim, né? Contando algumas isso, passagens da justamente. Bíblia e tudo, né? Aham. E tinha um CDzinho e Sei. tal, que tinha os Uhum. narradores e tudo mais. Lembro. E aí meu contato com livros se deu dessa forma. Minha avó, ela cuidava da gente, assim, minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava viajando. Então ela, para entreter a gente, ela comprava essas historinhas e eu ficava lendo ali, amanhã à tarde, ficava Uhum. repetindo, sempre lendo aquelas histórias. Depois eu comecei a ler historinhas mais infantis, mas que de livros já um pouquinho mais robustos, né? Tipo O Sim. Fantástico Mistério de Feirinha, ou historinhas que eu achava na escolinha infantil que eu estudava. Depois, claro, no final do Fundamental 2 veio o grande marco, né? Que foi Harry Potter e tal, Sim. e que marcou, tipo, É. muita gente, né? Inclusive. Você E pegou logo no início, assim, quando foi publicado aqui, lá no ano 2000, assim? Você chegou a não, pegar não logo peguei no no lançamento? início. Não peguei. Eu peguei. Eu lembro que meus amigos falavam muito. Eu não Uhum. era muito fã de Harry Potter, não. Eu sabia dos filmes e tudo mais. Não foi no final do ensino fundamental, desculpa, Fundamental Uhum. 2, em 2009. Acho que Uhum. lançaram o antepenúltimo filme, que foi Enigma do Príncipe. Aí Sim. eu tinha um amigo que era muito fã dos livros, ou dos filmes e tal. Aí eu falei bem assim, não, peraí, deixa eu assistir esses filmes aí. Aí eu assisti primeiro os filmes até o Enigma do Príncipe, e Uhum. depois eu decidi ler os livros. E aí foi Ah, aquela sim. coisa mais catártica, assim, né? Esse contato com a literatura. E esse despertar para contar histórias, né? Vou parar de fazer rodeio. Eu acho que Uhum. parte justamente dessa coisa de sempre gostar muito de histórias, e entender que o lugar as histórias sempre nascem na mente de alguém. E aí Uhum. eu decidi escrever e tal, e tipo no ensino fundamental eu já escrevia as peças do colégio, as historinhas que a gente ia apresentar nos Uhum. trabalhos, sempre ficava, quando eu ficava no grupo, normalmente era eu que escrevia. E aí acho que esse sonho ele foi sendo alimentado na adolescência. Tive amigas que gostavam muito de ler, outra amiga, Elaine, é uma amiga muito fundamental para esse processo. Ela é escritora também, inclusive ela tem uma páginazinha. Uhum. E aí a gente foi conversando, e aí aquela coisa de trabalhar histórias de fantasia, pensar em personagens e tal. E aí, efetivamente, na verdade, eu comecei a escrever mais, eu considero mais profissionalmente mesmo em 2020, que foi quando eu Uhum. publiquei o meu primeiro livro de contos na Amazon, assim. Ah, sim, que é o. Tô até com ele aberto, que é o Festim das Bruxas, não O foi? Festim Ou das não? Bruxas, Foi o isso. Festim das Bruxas. Isso, Foi mas olha, o. é isso mesmo, o o- Festim das Bruxas. Ah, tá. Tô com ele aberto aqui. Legal. Só antes da gente, né, partir para os Tranquilo? livros, a sua graduação tem algo a ver com Tem literatura, sim. alguma coisa assim? Você formou em quê? Eu sou formado em Letras Modernas pela Universidade Estadual do Sul-Leste da Ah, Bahia, então. UESB, aqui do campus. Mas nessa É, época você já imaginava que trabalharia assim, porque letras, o profissional de letras pode trabalhar em diversas áreas, né? sim, é muito E uma amplo. delas pode ser na literatura, escrevendo, trabalhar no mercado editorial, enfim. Você já imaginava isso desde no vestibular, assim, ou foi meio que, entre aspas, uma coincidência, né? Você tá na letras e virar um escritor? Bom, eu sempre gostei muito de língua portuguesa e tal, de linguagem e tal. Eu não era muito bom em gramática, não, sabe? Regras gramaticais e Uhum. tal. Mas eu gostava bastante, assim. E aí tinha uma professora que uma professora Iva, no ensino médio, ela falou se eu queria ser escritor mesmo, eu deveria Uhum. entrar em um curso do tipo, né? Um curso da área de linguagem e tal. Claro que, tipo, não é uma regra, né? Uhum. Mas ela foi bem, assim, incisiva e tal, e uma das minhas boas amigas do ensino médio também entrou no curso de letras. Aí, no primeiro momento, eu não entrei em letras, não. Eu entrei em sistemas de informação, assim. Foi outro É, curso. Fiz um bem semestre. o oposto, né? Bem Totalmente. diferente. Porque eu
tava muito ainda pensando pela cabeça do meu pai, que queria uma carreira mais séria, eu achava que letras era um curso, né? Enfim. Uhum. E aí, eu entrei em letras justamente com essa motivação, por gostar de livros, por gostar de histórias, por gostar de linguagem. Mas, claro que dentro do curso de letras eu acabei descobrindo outras coisas, né? Por exemplo, meu mestrado, eu estou fazendo mestrado agora em linguística cognitiva, né? Que é uma área que eu Legal. estudo desde o meu segundo semestre dentro do curso. Mas ainda, né, alimento esse sonho de ser escritor. Até porque dentro do curso de letras, ao menos no meu curso, na minha grade, não tem nenhuma disciplina de escrita criativa. Foi, tipo assim, algo que partiu meu coração, Ó. assim, com letras. Nada Uhum. relacionado a isso, sabe? Nenhum projeto de extensão, nenhuma disciplina, nada. Então, é meio que você manter, assim, a sua motivação, o que você acredita dentro do Uhum. curso. Eu fui seguindo por esse caminho. Mas o curso de letras, sim, tem uma relação com o fato de eu querer ser escritor e gostar de escrever. Acaba que o curso de letras te ajuda para você ter mais proximidade com a língua, mas não Uhum. necessariamente para desenvolver livros, né? Então Isso, justamente. você tem um conhecimento maior da língua portuguesa, então teoricamente você vai escrever melhor, né, do que alguém que não tenha, mas não é um, como você falou, não tem nenhuma disciplina optativa que seja de escrita criativa, Não tem. nada nesse sentido, né? É Nada. curioso. Interessante, inclusive, uma crítica, né? Vou soltar uma crítica aqui ao Isso curso. aí. É porque tem uma editora, né? A universidade, ela tem uma editora e, claro, uma editora com todos os processos, né? Você chega lá, tem Sim. todo mundo que participa e tudo mais. Mas a editora, ela não tem nenhuma ligação com o curso de letras. Eu acho isso um desperdício, inclusive, né? Poderia ser uma Ah, oportunidade dos total. alunos vivenciarem essa experiência do processo editorial e tal, mesmo que seja uma editora menor de universidade, mas já seria um começo, né? E não tem, o curso é uma licenciatura, então é uma licenciatura, mas ele é bem científico também. Então a gente acaba sendo Uhum. mais encaminhando para o lado ou do ensino ou para o lado da pesquisa mesmo. Mas é curioso porque poderia ser muito um ganha-ganha ali, porque quantas centenas, né, ou dezenas de alunos passam todo semestre ali, né, novos alunos chegando. Então poderia ser até tipo uma mão de obra ali de um estágio, alguma Justamente. coisa para a própria Uhum. editora. Pode ser o primeiro caminho para uma primeira publicação. Pode, enfim, dava para movimentar um pouquinho, né, o mercado interno da universidade, Sim, né? bastante. É, curioso, curioso. E aí, chegando no seu primeiro livro, né, o Festim das Bruxas, né? Ele está publicado na Amazon. Ele é uma coletânea, né, de contos, correto? Uhum. Isso. Fala mais um pouco sobre ele, assim, sobre o que que é. É uma antologia de contos, né? O Festim das Bruxas está aqui. Vou até compartilhar aqui para o pessoal que está nos assistindo, que eu gosto sempre de colocar a tela aqui da Amazon, porque tem todas as informações, né? Então a gente consegue é, ir Visualizar, né? conversando, falando aqui, visualizar melhor. Fala um pouquinho sobre ele pra gente. Então, gente, eu falo pra caramba, eu tô amando isso aqui. Mas, Não, essa é a ideia. A gente tem, ó, um bom tempo aqui para conversar, não economize palavras. ok, então. Então, o livro Festim das Bruxas é uma coisa curiosa. É, Bom, eu voltei a escrever, entenda, eu entrei no curso de letras e aí eu percebi que eu estava lendo menos e tal, eu estava mais voltado para a questão da pesquisa, né? Aí eu Sim. parei em 2018, no final de 2017, na verdade. Falei bem assim, não, peraí, eu quero ser escritor. Aí eu comecei a ler mais, fantasia, ficção especulativa e tal, ficção científica também, e abri junto com uns amigos aqui na cidade, um clube de leitura. Atualmente nós temos Uhum. dois funcionando assim, que é o Clube de Leitura Preta, que é mais voltado para autores negros e tal, e Legal. tem o Leitores Anônimos, que foi esse clube criado em 2018, né? No primeiro momento eu Uhum. queria reunir poucas pessoas e tal, a gente conseguiu o apoio de uma livraria aqui da cidade, uma Uhum. livraria bem tradicional e tal. E aí a gente criou esse clube. Aí em 2018, junto com esse clube, eu voltei a escrever, né? Uhum. Comecei a postar trechinhos de histórias minhas em plataformas assim e tal. Aí em 2019, a revista Mafagafo, que é Uhum. chefiada aí por Jana Bianchi, você já deve ter ouvido falar, Sim, com sim. certeza. Ela abriu, né? Ela estava com um edital aberto para publicação de contos e tal. Então, tipo assim, eu não conhecia nada do mercado independente, nada do mercado de ficção especulativa brasileira. Eu só sei que eu sabia, eu gostava de escrever, eu gostava de histórias e tal, compartilhava com os amigos, mas não sabia o que estava acontecendo, né? Ainda pensava que as Uhum. coisas se davam daquele modo tradicional, escrever um livro, sabe? Só se dava daquela forma, de mandar para um editor. Eu tava, tipo assim, um alienígena. Uhum. Aí eu mandei, escrevi esse conto, eu mandei para a Mafagafo, claro, né, não foi aceito, porque de fato estava muito ruim. Mas Uhum. foi bom para mim, porque foi
Foi Um um. amadurecimento ali, né? Tipo Me deu assim. um amadurecimento para perceber assim, não, peraí, eu tenho que, né, trabalhar essas minhas Uhum, ideias aqui. Aí em 2019, eu escrevi cerca de 10 contos, historinhas de bruxas. Eu sempre gostei muito de histórias de uhum, bruxas. uhum, E aí eu botei esse conto, criei uma coletânea, depois acabou sobrando só 4 histórias, inclusive uma delas é um relato pessoal, eu conto aqui depois, já uhum, já. uhum, Escrevi 4 historinhas e submeti para um edital da editora da UESB, né, da minha universidade, mas aí não passou, a galera achava que não era o tipo de literatura, né, eles não era o que eles estavam buscando naquele momento. Era uhum, um pouco imaturo, assim, tal. Aí eu mandei para um leitor crítico, que foi o escritor Thiago Lee, e ele leu a história, fez vários apontamentos e tal, e só com esse profissional eu fui lá e revisei, editei o livro, os 4 contos, comprei uma capinha mais simples assim e publiquei em junho de 2020 na Amazon. uhum, Aí o livro, né, as pessoas leram, gostaram, tive discussões, foi aí que eu comecei meio que caminhar, saber o que as pessoas estavam fazendo, o que, que elas estavam falando e tudo mais. Em novembro de 2020, eu publiquei o conto O Caos do Coronel que Capturou a Chuva, e certo. aí, o- ele, justamente, tem várias avaliações, é uma surpresa esse conto para mim. Ele tem uma fábula que é Uhum, contada meio que em forma de cordel dentro do conto principal, que é meio distópico, meio ficção científica, assim. E esse uhum, conto, junto com o livro que eu já tinha publicado, O Festim das Bruxas, ele foi me abrindo portas, eu fui conhecendo pessoas, outros escritores que eu admiro, né, do mercado independente, mas também que já estão consolidados em editoras, também foram comentando e tal. E aí eu comecei a visualizar a ficção especulativa que eu queria escrever de melhor forma. Então, como surgiu esse Festim das Bruxas que você deixou aberto aí, uhum. ele tem 8 contos. Inclusive, eu resgatei 2 histórias do livro original que eu publiquei em 2020. Ele foi publicado em outubro do ano passado. Aí eu já Isso. trabalhei ele de modo mais profissional, né? Eu Uhum, contratei um novo leitor crítico e editor, que é Alex Silva, que é um escritor, um dos fundadores do Sertão Punk, que eu admiro pra caramba, assim. E ele uhum, trabalhou na edição e na leitura crítica desses contos e tal, me deu dicas preciosas de escrita. E também teve Jade também, Jade Santos, que é da Editora Corvos, que revisou e fez a uhum. preparação desse livro. Teve também Lari Canuto, que fez essa capa que eu acho linda, assim. E eu senti a Sim. necessidade de fazer esse livro novo e publicar esse novo livro, não necessariamente porque eu queria explodir, eu queria que as pessoas lessem aos montes e tal. Claro que a gente cria expectativas, mas é porque eu Uhum, queria meio que fazer as pazes com a ficção especulativa, porque eu acho que no primeiro volume eu especulei pouco, sabe? Eu acho que tinha uhum. poucos elementos Entendi. especulativos ali e tal. E nesse novo livro eu trago mais elementos fantásticos, mais elementos da ficção científica. Embora as 8 histórias ainda sejam focadas nas personagens. Eu sou um escritor que foca muito, eu gosto muito de focar nas personagens, apesar do elemento especulativo. Uhum. Claro que tem autores que focam mais no mundo, mais tipo na trama de modo mais global e tal, mas são escolhas, né? Mas eu prefiro focar Ah, nos sim. personagens, né? Entender de que modo o elemento especulativo vai impactar ou traumatizar ou motivar os personagens, enfim. E aí surgiu esse novo Peixinho das Bruxas que eu chamei de Edição da Meia-Noite, que foi publicado em outubro do ano passado, e é um livro que eu tenho muito orgulho, inclusive. Ah, que legal. Bem interessante, né? A história do idas e vindas dele, né? E eu acho que ele foi muito importante na sua construção como escritor, né? Então você Sim, teve bastante. algumas barreiras, vários aprendizados, né? E aí você sente também que foi é uma conquista mesmo, né? Tipo assim, a publicação dele nessa edição foi uma conquista depois de tantos acontecimentos, né? Então, como você falou, por mais a gente queira que todo mundo lê, mas só o fato de estar publicado da forma que foi imaginada já é assim, já tá ótimo, né? Já foi assim um ótimo objetivo alcançado, né? Exatamente. Esse é justamente o ponto, né? Eu estava comentando com umas amigas que eu acho que eu tô muito mais maduro, né, nessas histórias. Claro que a gente tá sempre se aprimorando e tal. Talvez Sim. daqui a uns anos eu olhe para minha escrita, né, nesse livro e fale, como assim? Por que eu escrevi dessa forma e tal, Uhum, claro. Afinal, texto é processo, né? A gente nunca vai estar sempre satisfeito, né? Mas eu acho que, no geral, eu gosto muito desse livro. uhum, E eu acho que ele marca assim mais meio que o meu amadurecimento assim. Então uhum. eu precisava colocar esse livro no mundo meio que para seguir trabalhando em projetos da forma que eu queria. Ah, sim. E o Caos Coronel Capturar a Chuva, ele foi publicado depois, né? Não, foi antes, foi publicado antes, né?
Isso, Então, mas a escrita dele foi depois, né? Porque você publicou primeiro, né, o Festim, depois, isso. então você republicou, então veio uma data futura. Então dá a entender, né, que o Festim foi depois. Mas na verdade não, ele foi escrito, publicado antes, né, Isso, que o Carlos justamente. Coronel. Ah, Essa legal, nova interessante. edição do Festim tem 6 contos a mais, né? O primeiro tinha 4. Não, Sim. desculpa. Eu resgatei 2 contos da primeira edição, e aí nessa nova edição Uhum. eu trago mais 6 contos. Aí fecha 6. 8, né? Desculpa. Oito, Isso, isso. justamente. Ah, legal. Aí, só que ele foi publicado antes do caso do Coronel mesmo. E o caso do Uhum. Coronel é meio que ainda segue tendo algumas suas avaliações e é um universo que eu Uhum. pretendo, na verdade, estou trabalhando na expansão dele, mas enfim, é um projeto que eu gosto também. Uhum. Ah, sim. Então ele não está finalizado somente nesse conto, né? Então, Não, e aí, não. eu aproveito assim, né, para esse ano, inclusive, né, te mandar essa pergunta. Vou até colocar de Uhum. uma vez, né? A gente havia conversado para colocar no final e tudo, mas eu acho que já convém a gente, né? A gente está aqui no assunto sobre lançamentos, né? Então, eu sou muito assim, né? Inclusive, eu conheci você, Vitor, foi pela Amazon. Por quê? Uhum. Eu fico navegando aqui pelos perfis dos autores, né? Então, sempre quando eu acho um livro, eu vejo quem escreveu, né? Clico no perfil do autor e lá tem várias recomendações, sim. Os clientes também compraram. Então, não lembro qual É, livro sim. que eu tava na página de alguém, vi livros que as pessoas também compram. Aí eu fui ver nos perfis e vi o seu, achei o seu. E lá tem esses 2 livros publicados, né? Quais são os planos para esse ano, ou até planos mais para frente, mais a longo prazo, de novos lançamentos? Como que tá isso aí para você? Então, cara, essa é uma pergunta difícil. É, eu estava bastante pensativo sobre meus comentários, tomara que tenha lançamento. Eu estava bastante pensativo sobre os meus rumos, né, como escritor. Eu Uhum, particularmente quero escrever para várias mídias, né? Eu tá bem assim, sim, se eu tenho algum sonho, alguma pretensão como autor, tenho várias assim, mas a principal é escrever para várias mídias, né? Quadrinhos e roteiro e livros, mas legal. vamos por partes, né? Mas Uhum, assim, enfim, esse ano eu estou aguardando a publicação de um conto meu que vai sair numa antologia que vai ser publicada pela Editora Corvos, que vai ser a antologia Uma Odisseia Sertão Punk, que é organizada, uhum, inclusive, por 2 fundadores do movimento Sertão Punk, que foi GG Diniz, que eu admiro muito, e uhum, Alan de Sá. E eles fizeram essa seleção no ano passado, e o meu conto, inclusive, se chama O Fim da Linha, uhum. vai ser publicado nessa antologia, então eu estou aguardando essa publicação. Eu amo publicação em antologia, porque eu acho que é uma coisa que vai profissionalizando nós que somos autores independentes. Tipo, a gente É vai uma participando chancela, de. né? É meio que um Justamente. edital, uma seleção, né? Ainda mais alguns mais concorridos. Você tem lá, às vezes são 10 publicados nessa antologia, mas, poxa, tem centenas ali que tentaram participar. Então, eu acho Isso. que é uma chancela bem, bem legal, né? Participar da Dá uma antologia. credibilidade maior, né, para nossa escrita. Total, Inclusive, tem total. um deles que eu participei de 2 antologias. Uma delas foi a Panóptica, que foi pela editora Sibelius, que é uma editora do Pará. Uhum, E foi meu primeiro legal. edital, assim, né, que eu passei. E Uhum, teve outro que é o meu xodó, assim, que é o Fábulas e Lendas Africanas Reimaginadas, que, inclusive, os dois legal. editores dessa antologia, que é pela editora Escureceu, são 2 escritores que eu super admiro, assim, que é Stefano Volpe Uhum, e também o Valdson Souza, né? E aí uhum, eu achei massa uhum, eu consegui, né, participar desses editais, então eu tô aguardando esse edital e, sim, projetos futuros em relação à uhum, minha escrita, assim, né, pensando nos meus projetos. Eu estou trabalhando. Eu terminei recentemente algumas histórias, né? E claro que elas ficam meio que engavetadas assim, porque, como eu te falei, né? Como eu sou escritor mais voltado para personagens e tal, eu gosto de centrar minhas histórias nos personagens. Então eu jogo muita coisa fora. Porque eu não uhum, sei, eu acho que até pelo meu mestrado mesmo, por exemplo, eu trabalho com linguística cognitiva, né? Então, é uma ciência muito baseada no uso e tal, nos usos sociais, nas relações, na interação. Então, às vezes, eu pego algo que eu escrevi e eu falo bem assim, cara, isso aqui não tá verossímil, entendeu? Isso aqui não parece uma pessoa de uhum, verdade. Uma pessoa de verdade não ia agir dessa forma. Eu vou lá e jogo o projeto fora. Sabe? Já cansei de uhum. escrever, apagar, deixar coisas lá e tal. Mas eu terminei recentemente um projetinho curto que eu achei bem interessante, vai ficar ali
na gaveta por um tempo. E também estou trabalhando, né, para quem já leu o Caos do Coronel que capturou a chuva, estou trabalhando na expansão do universo do Caos do Coronel. Uhum. Então, para quem lê o conto, eu acho que quando pegar um material, né, mais robusto, vai ser uma novela, Uhum. não vai ser um romance, não vai ser algo tão longo quanto um romance, mas vai ser uma novela, uma historinha mais longa aí. Eu estou trazendo elementos de ficção científica e fantasia, enfim, né, os rumos os Uhum. limites entre fantasia e ficção científica, eles São estão se muito tênues, né? fragmentando, assim. Uhum. É, e aí eu estou expandindo esse universo, não sei de fato quando eu vou terminar, quando eu vou publicar, né, quando vai ficar Uhum. bom, quando vai ficar da forma que eu quero, mas eu tô achando interessante porque as pessoas vão pegar aqueles elementos ali que já estão presentes no conto e vão perceber que eles são, de fato, eles vão estar presentes nessa história. Não vai ser como se fosse um spin-off ou algo tipo, como se fosse uma história absolutamente diferente. Não, eu acho que todos os elementos que estão ali naquele conto vão estar nessa história maior, mas ela tá me dando Uhum. trabalho. Eu nunca escrevi uma história tão longa, assim, pensando em publicação. E É aí, engraçado, é uma dúvida. Você pode ser considerado um contista hoje? eu me considero atualmente um contista, sabe? Eu não me considero Uhum. um romancista, não, até porque eu nunca publiquei uma história mais longa, sabe? Sim. Mas eu acho que todas as minhas histórias publicadas até hoje que deram certo e foram contos, sabe? Eu gosto muito de Sim. escrever conto porque é uma coisa que eu consigo terminar, sabe? Antes que a minha mente fale bem assim, não, isso aqui tá Antes que ruim, joga fora, sabe? né? Antes que É, fale que tá ruim para jogar fora, né? Não, justamente. é interessante porque o Festim, por exemplo, são 8 contos, né? Aí tem o Uhum. Coronel que também é um conto. Então você mostrou 2 antologias, você participou, são contos. Então, assim, eu acho interessante o conto, né? Principalmente nos dias atuais, porque, cara, eu já li conto assim na Amazon de 5 páginas, de 7 páginas, que você lê almoçando, sabe? Rapidinho. Então tem essa vantagem, né, de ser algo é um punch, né? É imediato, é rápido, pode ser uma história forte, impactante e até para escrever, eu acho que dependendo da incomodação do autor de preciso escrever e lançar algo, o conto pode ser uma boa saída. E tem Uhum. gente que é perfeito para fazer narrativas muito boas num curto espaço, vamos colocar assim, né? Em poucas laudas e tudo mais. E depois você faz uma antologia, né? Participa de antologias, faz uma coleção que seja. Eu acho o conto bem legal. A gente hoje é muito fácil publicar, né? A gente tem várias ferramentas de Sim. autopublicação, então dá para jogar um conto ali. Para quem busca audiência, é uma ótima alternativa. A cada 2 meses, sei lá, você está lançando um conto em vez de esperar um ano inteiro para lançar o livro. Então, eu acho bem legal assim quem segue a linha dos contos, sabe? Acho bem massa, Eu assim, acho, bem. eu acho uma alternativa excelente para nós que somos autores independentes. É uma forma de Sim, você praticar a sua escrita, você treina, você sim. consegue terminar projetos, isso é muito bom para a nossa autoestima, terminar Exato. projetos. Uhum. E às vezes você consegue fazer um bom trabalho e consegue publicações, é uma forma de você colocar o seu nome para correr, não é? Tipo, Sim, você sim. consegue alcançar lugares e consegue, por exemplo, entrar dentro de uma antologia que tem autores organizando que você já admirava e tal. Talvez Sim. com história mais longa, né, você não teria esse alcance. Eu acho que, por exemplo, o sucesso, eu considero um sucesso, porque um autor independente, tipo, eu tava acabando de chegar, e, tipo, uma história que tá avaliada com mais de 60 avaliações, que é o caso do Coronel. Eu acho que é Sim. justamente uma alternativa para ele ser curtinho, sabe? Tipo, as pessoas elas pegam ali rapidinho, leem no ônibus, leem numa Sim. sentada Uhum. ali, poucos minutos e tal. E só que é um desafio porque as escritoras que eu mais admiro, assim, minhas maiores inspirações, elas não são contistas, elas escrevem romance, sabe? Uhum. Então, às vezes eu tô lendo algo dessas autoras e eu fico, cara, quando que eu vou conseguir escrever uma história dessa, assim? Porque Sim. é muito difícil, de fato. Está sendo. Meu maior desafio está sendo justamente Sim. expandir o universo do caso do Coronel, Coronel. torná-lo algo maior. Esse ponto que você falou é interessante porque vamos colocar assim que nós somos autores desconhecidos, né? Vamos colocar assim, né? Não estamos no mainstream, não somos pessoas famosas e pessoas vão cair na nossa página da Amazon ou na nossa rede social, que seja para conhecer o nosso livro. E se é um livro de 15 páginas, igual o caso do Coronel, ou se é um livro de 500 páginas, eu vou arriscar no de 15.
Uhum. porque é uma história mais curta. Se eu gostar, vou buscar mais do autor, mas se eu não gostar, meio que perdi pouco tempo. Então, acho que até aquele gatilho, tipo, vou investir ou não nesse autor que eu não conheço ainda, né? Uma primeira impressão ser um livro mais curto, eu acho que é uma vantagem competitiva, vamos colocar assim. E ainda tem outro ponto que, né, eu lancei um conto em janeiro, eu tinha lançado, né, um romance, foi um ano planejando, mais vários meses no processo editorial, e isso naturalmente é mais dinheiro investido. Agora, um conto pequenininho, os custos é por lauda, né? A maior parte dos custos é por lauda, Sim. diagramação, revisão, leitura crítica. Então, se é uma história pequena, você gasta menos, então fica um pouco mais viável também. Então, eu vejo muito hoje essas vantagens, né? E o meu conto que eu lancei em janeiro, tem 2 meses, ele já está com quase o mesmo número de avaliações que o livro que eu lancei há mais de um ano. Acho que é muito por ter muito mais leitores. E eu não faço um mega trabalho de divulgação do meu livro, né? Ele está lá meio que orgânico. Então, acho que tem essas vantagens, né? Talvez tenha sentido isso também. Livro mais curto, tem mais leitura, mais avaliação, tem uma resposta mais rápida do público. Eu Uhum. acho, assim, eu vejo como essas vantagens. Eu estou muito tendencioso a lançar, a sentir mais público, audiência com contos do que com histórias mais longas, assim. Eu acho que hoje é um ponto mais interessante, assim, para quem está começando, enfim. E esse lance de concluir projetos é importante, porque eu conheço muita gente que abandonou no meio. Ah, é muito difícil, eu não consigo fechar uma história. Enfim, acho que quanto mais tempo, né? Acho que talvez mais objeções apareçam. Eu pensei recentemente, foi um dos projetos curtos que eu terminei, eu vou dar spoiler, enfim. É, Ótimo. Aqui é para isso. Aqui é revelações. Aqui é para isso. Vamos Eu, lá. na verdade, me inspirei em uma das minhas autoras favoritas, que foi N.K. Jemisin. Ela Uhum. escreveu esse livro, Nós Somos a Cidade. Ah, O sei, tava título de... doido para comprar ele. Ele é recente o lançamento dele, Ele é ano recente, ele é passado, do ano né? passado, isso, Isso. justamente. Ela escreveu The City We Became, que é o nome do livro, do romance, né? Mas ela Uhum. tinha escrito um conto mais curto, que tinha a premissa principal do livro, que era The City Born Great, que seria o conto, né? Então ela gostou da resposta que o público teve, né, para esse conto mais curto. E aí Uhum. ela foi lá e escreveu, abriu, né, ampliou para um romance. E aí eu tive uma ideia que foi um conto. Eu pensei, tipo, em um mundo, não sei se vai ser necessariamente a Terra, mas Uhum. é baseado na Terra, né? Em que eu fiquei pensando, tipo, o que aconteceria se os seres humanos conseguissem. Tipo, eu pensei em um mundo em que os fantasmas, por exemplo, isso já acontece em determinadas culturas, né? Eu baseei em algumas culturas, Sim. tipo, culturas indígenas, dos povos originais e tal. Então, eu pensei em determinadas culturas, por exemplo, tem o Dia dos Mortos e tal, em que as pessoas velam seus mortos, mas eu acho interessante que para essas culturas, para essas famílias, os espíritos, eles de fato fazem parte, sabe? Ali Uhum. daquele ambiente da organização familiar, da tomada de decisões e tal, não é algo, né? Acaba que a Enfim, morte, ela é um evento, uma celebração e não um momento de tristeza, muitas isso, vezes, né? justamente. E porque aquele ser, né, deixa aquele plano terreno, não necessariamente ele deixa de Sim. fazer parte dessa instituição Uhum. familiar aqui. Aí eu pensei um mundo em que os espíritos, né, as entidades, elas começassem a fazer parte da vida pública, assim, né, e ter Uhum. direitos e ter deveres e tal, mas é claro que isso começaria a gerar uma desconfiança política, né, porque se a gente tem um mundo em que determinados seres, eles podem atravessar paredes, eles podem ouvir segredos de Estado, eles podem ouvir questões, enfim, né, então esse mundo começaria a entrar em crise, né, então eu pensei em um universo em que as pessoas, elas meio que começariam a ter uma aversão a espíritos e a fantasmas, sabe? Tipo, não queremos eles aqui, eles transmitem, eles Uhum. colocam doenças nas pessoas, eles não são humanos e tal. E aí esses humanos, encarnados e tal, deram um jeito de, enfim, foi uma coisa bem, eu coloquei na história, tá ali pronta, vou deixar ela fermentar para eu mexer nela depois. Uhum. Esses humanos deram um jeito de fechar o portal que nos conectava entre esse mundo além, com quantidades, fantasmas e tal. E aí eu pensei nas implicações que o mundo sem fantasmas, né, sem contato Uhum. com os espíritos e com as entidades teriam. Inclusive, tem uma senhora que mora em determinado bairro que eu baseei em uma entidade africana, né, uma entidade Uhum. banto africana, que seria relacionada ao domínio dos mortos e tal.
E aí eu pensei em como essa senhora, essa entidade, né, definharia no mundo em que essa conexão foi rompida. Escrevi esse conto, deixei ele ali. É uma ideia que, na verdade, eu quero transformar em romance, mas eu vou Uhum. trabalhar ela como conto, vou colocar ele na Amazon no mundo e vou esperar a recepção do público para eu saber, né, tipo, o que que os leitores vão achar. Se for uma coisa que de fato é interessante, eu acho que eu vou pensar em expandi-la. Então é como É, você falou, essa ideia do conto é excelente. é isso, é esse gancho que eu ia fazer. Então você lança uma história mais curta até para sentir como que foi, já pensando numa continuação ou não. Então você consegue, né, ser mais rápido, mais objetivo, concluir um projeto ali quase que imediato e aí, como que vai ser? E acontece muito, né? E aí, a continuação, se você ainda mais deixar uma abertura no final ali para ter algo a mais, então acho que é bem legal para engajar e aquecer a audiência, né? Acho que é um ponto Uhum, bem interessante. Eu lembrei aqui, mexe com fantasia também, com The Witcher, né? O primeiro livro. Ele, na verdade, é uma uhum, coletânea. São vários contos que compõem o primeiro livro, né? uhum. Então, também é mais ou menos essa ideia, né? Vamos supor, você, não, fica, não sei como que vai ser escrever uma história longa, mas de repente pode ser isso, né? Vários contos do mesmo universo, no final você tem um livro, né? Um romance. Então, às vezes com pequenas adaptações de vários contos publicados, às vezes em momentos diferentes, você tem ali um romance. Então, de repente, pode ser um primeiro caminho aí, quem sabe. Sim, justamente. Um dos comentários no Festim das Bruxas, uma das avaliações, na verdade, lá na Amazon, a pessoa, Uhum, né, o leitor, ele comentou que as histórias poderiam ser expandidas. Então, acho que uma marca dos meus contos, assim, é porque eu nunca penso necessariamente numa historinha redondinha que vai terminar aqui, pronto, finalizou o conto. sim. Normalmente, eu não sei se isso é um defeito, enfim, eu não consigo pensar, eu não tenho essa habilidade de pensar em uma história Uhum, pequenininha que vai terminar aqui, não. Eu penso no universo maior e aí eu tento contar ou ou o meu conto é um trecho de uma trama que já está sendo uhum, desenrolada e tal, ou o meu conto é algo que faz parte de uma trama maior. Então acho que sim, por isso que esse leitor teve essa percepção, né? E de fato é uma coisa que eu escrevo uhum, que é essa coisa de isso aqui dava para, inclusive o conto que eu que eu publiquei no Fábulas e Lendas Africanas Reimaginadas é a finalização, né? Uma cena final, um ato uhum. final de algo que já vinha se desenrolando há um tempo. Então, mais claro, né? Como a gente está Legal. dentro de uma narrativa de um conto, você vai narrando os fatos anteriores. Eu acho que é Uhum, isso que justamente compõe a história. sim. Você falou uma palavra agora que é uma cena, né? Então, de repente, um conto, né, que você publica é uma cena dentro, né? Vamos colocar assim, de um filme, um filme de 2 horas, você publica um conto, uma cena de 15 minutos ali. Então, é Uhum. uma cena que ela pode fazer sentido sozinha, mas pode ser mais interessante ainda se for o filme completo. Então, é um caminho, né? E aí, você até contou dessa nova história, né? Você falou do spoiler. Como que funciona o seu processo criativo, assim? É, Você para, estuda, tipo assim, quero uma nova história, ou de repente vem, como que é? Tem muito do que você lê, como você se prepara para ter esses momentos mais criativos de pensar numa história, como que funciona assim? Eu vou devolver a pergunta para você rapidinho, que eu fiquei curioso. Me fala do seu Ah, processo criativo. Você é um escritor mais arquiteto? Você arquiteta bastante ou você escreve o que vem na cabeça? eu, eu sou assim 100% arquiteto assim, depois que eu pego para escrever, cem por Aham. cento arquiteto. Mas como eu disse, eu estou muito voltado assim para contos, né? Eu tenho um que eu pretendo lançar agora no meio do ano. No meio do ano eu falo assim, final de maio, começo de junho, eu quero pegar muito o meu aniversário que é 30 de maio. Então, eu sou assim, para um conto, o conto que eu lancei, Antônio e o Tempo, que foi em janeiro, eu escrevi em um dia. Então, foi um momento, porque baixou, eu já tinha história mais ou menos na minha cabeça, mas meio que baixou o espírito num sábado. Eu fiquei de 9 da manhã até meia-noite só escrevendo, fazendo só pausas, né, para comer, ir no banheiro e tal, mas foi o dia inteiro, porque eu fui desenvolver, eu falei, eu não posso parar, eu não posso parar que eu vou perder o fio da meada, eu vou perder aqui. Justamente porque era uma história que não estava estruturada. E quando é um romance, eu faço toda, né, a estruturação desde do início, né? Vou pegar a escaleta, pegar a pensata, a storyline, fazer a sinopse, ficha de personagem,
topificação dos capítulos, eu vou criar o universo, eu faço tudo, assim, dezenas de páginas assim, aí eu começo a escrever. E muitas das Meu vezes, Deus. não, e o meu romance, né, o meu livro que está aqui, eu demorei acho que uns 5 meses estruturando e uns 3 meses escrevendo. Então, assim, a estruturação levou muito mais tempo que a escrita, porque quando eu fui escrever, a ideia já estava muito mais amaciada e clara na minha cabeça. Então, foi muito legal, porque eu fui escrevendo sem parar, escrevendo sem parar. E aí, para esse conto que eu só tinha 3, 4 linhas, do tipo, ó, a ideia é essa, começa assim, tem um conflitozinho aqui, encerra de tal forma. Aí eu peguei para escrever tudo de uma vez, porque a ideia foi vindo a cada linha, a ideia foi surgindo. Então, e esse novo conto que eu vou lançar no meio do ano, que vamos colocar que é um romance, né, de fato, um romance circense. Então, eu quero pegar muita parte da arte, a arte do circo, que eu tenho estudado bastante, assim, apesar de não fazer Uhum. parte do meio. Enfim, pegar um pouco da família tradicional brasileira, da quebra de paradigma, que é a arte, que o circo tem muito forte, um pouco de teatro também. Vai ser um conto nesse sentido, mais no meio do ano. Mas vai ser assim: eu vou sentar um dia ou alguns dias para pegar e escrever. Eu sei que é um conto que tempo de escrita eu não vou levar mais que 2, 3 dias. Mas assim, depois vão ser 1, 2, 3 semanas revisando, mandando para a beta ler, passar para um copy desk, uma revisão. Isso leva mais tempo, né? A Sim, de fato, esse preparação do livro. processo. Uhum. Agora, a criatividade, nos momentos de estalo, eles vêm a todo momento, né? Então, eu tenho um bloco de notas aqui no celular que tem várias notas do tipo assim, história tal. Veio na cabeça, tô vendo um filme, tô vendo uma série, eu tô correndo na Sim. rua, veio um estalo, falei, opa, isso aqui eu acho que dá uma história legal. Pego e anoto. E fico martelando aquilo na minha cabeça. Depois eu esqueço, mas tá anotado. Aí eu falo assim, tô a fim de escrever alguma coisa. Eu pego todas as anotações, o que vai ser agora do momento. Aí eu vou e puxo. Eu vou e puxo e tal. Por exemplo, eu comecei a estruturar um romance maior, que foi até uns meses atrás, que foi uma história assim de mutantes, super-heróis e tudo que é um universo que eu gosto bastante assim, de quadrinhos. Mas a minha maior incomodação já tem muito disso, como ser diferente, né? Como atualizar uma história. A gente vê muito a Marvel hoje, né? A DC também, atualizando seus personagens para um universo mais inclusivo, para um universo mais, né, século XXI mesmo. Mas como, sei lá, pensar algo diferente. Eu tô quebrando muita cabeça nisso, tá travado, não tô achando algo original. Eu falei assim, vou liberar essa minha vontade de escrever com contos, que é isso que eu tenho feito. Então, eu testei um que é uma ficção científica, Viagem no Tempo, que foi isso que eu publiquei agora. Uhum. Esse meu livro que está aqui atrás é um pós-apocalíptico. Agora eu estou vendo como que eu vou numa construção de romances, de relações afetivas, como que vai ser, eu não sei. Então, tem várias histórias assim. Eu gosto muito de testar os meus limites, sabe? E até para mim, né, a gente está até conversando em off, eu estou dentro do mercado de uma forma bem corporativa, então, cara, eu quero entender qual que é o mercado dos livros que mais vendem, que são os livros de romance. Não Uhum. o gênero, o estilo literário romance, né, mas romance romântico, né? É o que mais vende, são os mais vendidos na Amazon. Qual que é o segredo? É divulgação? É capa? É público? O que que é? Então, assim, depois deixa eu ver qual que é o universo da fantasia, que é outro completamente diferente. Então, eu gosto muito de testar, sabe? O que me encanta é esse teste, é esse desafio interno. Aí, o meu processo criativo para romance é isso, eu tenho que sentar e estruturar. Eu tenho que passar semanas pensando no universo. Agora, para contos, que eu quero investir mais, eu pretendo lançar mais 3 esse ano, já lancei um a cada trimestre. É isso, é pegar um dia inspirado, que não vou fazer nada, o celular do lado para não distrair, pega e escreve. Porque escrever é muito bom. Escrever é Muito. gostoso demais. E quando a história já está assim, amassada, você fica até, eu pelo menos, fico até naquela ansiedade de escrever, não atropelar ideias, mas também não esquecer a ideia lá na frente. Então, Sim, eu vou muito justamente. direto, assim, sabe? Respondi sua É, pergunta? Eu também falo respondeu bastante sim. assim, né? Você é de 30 de maio, você é geminiano? Geminiano.
Quando Ah. você falou de finalizar projetos, eu falei, eu sei muito bem, porque vários geminianos são assim, começa, para, não encerra ciclo nenhum, faz um monte de coisa ao mesmo tempo, fica em dúvida, não toma decisão, então eu me identifiquei nessa parte aí. Eu não sou geminiano, eu sou capricorniano, mas enfim, mas né, você falou que era, e também que você é bem comunicativo, assim, imaginei. Uhum. Mas sobre o meu processo, eu achei o seu processo massa, e eu achei massa que você falou sobre essa coisa do pensar o mercado, porque eu acho que se a gente quer escrever profissionalmente, a gente, né, infelizmente, não dá para Sim. contar só com talento ou com o que a gente sabe fazer. É. Né? A gente tem que Uhum. pensar nessas questões mais de mercado mesmo, né? Mercadológicas, Sabe? né? É. Sim. Exatamente, saber o que está sendo feito, como está sendo feito, se é o marketing, se é o tipo da história. Sim. Infelizmente ou felizmente, a gente tem que, né, ter É. aquela postura mais humilde de, ah, eu sou um grande escritor, escrevo muito bem. Não, não dá para confiar só nisso. Uhum. Mas, enfim, sobre o meu processo é um pouco caótico. Normalmente eu sempre me faço a pergunta e se, né? Eu acho que Uhum. ela sempre, todas as minhas histórias começam por essa perguntinha. É até um clichê da ficção especulativa, mas como eu te falei, a historinha do fantasma, né? Por exemplo, eu sempre começo pensando, peraí, isso aqui. Aí depois a história vai caminhando na minha cabeça. E eu não sou um escritor arquiteto, eu sou jardineiro, eu pego ali a coisa e boto tudo no computador o mais rápido possível para eu não perder a história, Uhum. porque senão os personagens eles meio que apodrecem na minha cabeça. Sim. E aí eu sempre gosto de colocar a história o mais rápido possível no arquivo, assim, sabe? Uhum. Principalmente contos, né? São coisas rápidas. Normalmente, quando é um conto mais longo, uma história mais longa, enquanto eu vou escrevendo, eu vou fazendo anotações do que eu fiz e do que está sendo Sim. feito. Aí, por exemplo, eu tô cansado, eu cansei de escrever, aí eu vou lá e coloco uma anotação para continuar. Eu também tenho um bloquinho que eu sempre coloco, uma história sobre tal coisa, né? Enfim, Uhum. uma filha viajando pelo país de sua avó e tal. Aquela história. Eu tenho aqui no computador e tenho também meu bloco de anotações. E no celular também eu tenho um bloquinho de notas que sempre, a qualquer momento, qualquer momento eu posso ter uma ideia e aí eu vou lá e É anoto acesso rapidamente. rápido ali, né? Mas Uhum. meu processo é isso, justamente. Meu processo é dessa forma. Eu preciso escrever a história mais rápido. Eu não me preocupo com forma, com Uhum. o que vai. Às vezes eu nunca sei o que vai acontecer no final, como eu vou finalizar a história, Uhum. o que que a personagem vai fazer. Mas minha preocupação mesmo é mais com essa questão de descrever a psique, as ações dos personagens. Como eu Uhum. já te falei, eu sou mais centrado nos personagens. Então, minha Uhum. grande preocupação quando eu estou escrevendo é com a história, claro. Minha preocupação é com a história, sem pensar na forma, se ela vai ser adulta, se ela vai ser para jovens adultos, se ela vai ser infantil, se ela vai ser infanto-juvenil e tal. Ou o gênero, eu não me preocupo muito com o gênero, com o Uhum. tipo de tecnologia que vai Sim. ser utilizada, com o tipo de magia que vai ser utilizada, mas em contar aquela história e também pensar de que forma os personagens eles vão agir, sabe? Eu preciso pegar a minha história e saber, sabe? Tipo, uma pessoa real agiria dessa forma. Inclusive, meus maiores incômodos com muitas histórias de fantasia que são até famosas é eu pegar aquilo e falar assim, não, uma pessoa real, ela jamais faria isso aqui, ela jamais tomaria essa decisão, sabe? Uma Uhum. pessoa real, se ela queima a mão aqui, ela tira a mão do fogo, sabe? Ela não vai para frente do perigo, Sim. assim. Se o perigo chega por alguma implicação externa e tal, sabe? Eu sempre fico Uhum. fazendo essas perguntas, sabe? Peraí, ninguém seria tão É, burro, sabe? não é porque é uma E aí eu vou, ficção que não deve ter elementos do dia a dia do cotidiano, porque a isso, gente acho que é justamente. interessante o leitor, porque o leitor acaba que ele vai se identificar com um personagem com o outro, ele vai se muitas vezes se inserir na história. Aí quando tem esses elementos bem, pode até ser considerado de repente uma falha, um deslize ali do autor, você gera uma desconexão entre o livro e o leitor, quando é algo muito fora assim da realidade. A não ser que tenha uma justificativa, sei lá, seja um mutante, um pessoal especial que ele consegue pôr a mão no fogo, mas beleza, mas quando É. não é, né? Então, realmente essa preocupação me faz entender tipo, pode aumentar a conexão entre o leitor e o livro, tipo, ixi, isso aqui eu já fiz. Pô, isso aqui pode acontecer. Isso aqui é Uhum. quase que real dentro de uma ficção, né? Porque mesmo que seja um mundo especulativo, histórias são sobre pessoas, entendeu? Mesmo Sim. que os personagens eles não sejam humanos, as pessoas que estão lendo nossas histórias são humanas, né? Exato, É... de Então, fato. tipo, a gente precisa criar estabelecer essa conexão, né? Então, seja um dragão, seja um alienígena, Sim. seja uma raça absolutamente diferente, sejam animais e tal.
a gente precisa, de alguma forma, buscar mecanismos, né, para criar essa Uhum, conexão psicológica, sentimental e tal. Mas, enfim, meu processo é dessa forma. Eu sempre faço uhum, anotações, eu sempre, às vezes, penso em um fragmento de uma cena, sabe? Por exemplo, eu tô uhum, andando no centro da cidade e a luz, a percepção dos prédios, a forma que o sol tá se pondo, eu tô fazendo uma viagem e tal. Aí isso me faz pensar em uma situação específica e, às vezes, dessa situação específica, eu chego a uma história maior. Aí eu acabo uhum, escrevendo, né, normalmente continhos e tal, mas eu sempre faço muitas anotações para projetos uhum. futuros, assim. Não, mas eu identifico assim bastante, até que agora eu tô focado nos contos, né? Os meus contos, ele não tem estrutura, né? É aquela coisa, você tem as anotações, as ideias, pega e escreve, né? Então, essa parte caótica que você falou. Mas para um romance, até meu primeiro romance, eu quis preparar muito, acho, é um mix de insegurança, do tipo, será que eu vou conseguir? Eu já tinha falhado uns anos atrás de escrever um livro e não consegui terminar. É um mix de insegurança e um mix do tipo assim, cara, eu quero fazer a melhor história possível no seguinte sentido, não vai ter um furo cronológico, não vai ter vai ter uma cadência interessante no desenvolvimento da narrativa. Então, acho que foi uma preocupação exagerada, vamos colocar assim, que ela não é ruim, mas alguns pontos pode até ser superados. Às vezes eu tive um zelo muito maior, mas no fim eu fiquei muito satisfeito com o resultado, tipo, tem um começo, tem um meio, tem um fim, não teve esses errinhos, né? Ah, sei lá, o personagem fala que não tem avô. Aí no, sei lá, daqui a 20 páginas ele tá conversando com o avô dele. Isso, alguns erros, né, que acontecem com histórias longas, quando você não prepara, não se organiza. Mas eu identifiquei bem, assim, nesse sentido, achei interessante. E eu acho que essa angústia de começar a escrever e finalizar é muito grande, né? Então, assim, quero Nossa, que fique pronto logo, né? tem uma coisa, né, para escritores de ficção especulativa, que é sempre a gente pensar em cenas de ação, ou Sim. cenas de uso de tecnologia, cenas de uso de magia, e é preciso um caminho para você explicar o porquê daquilo, né? Assim, não só para as coisas acontecerem como. Eu esqueci o termo agora. Mas não só para as coisas acontecerem deliberadamente, sabe? Tipo, aquelas histórias que tem ação, ação, Uhum. ação, mas há uma razão para isso acontecer. É, Então eu acho é. que tem uma ansiedade também, rola muito comigo, pelo menos, uma ansiedade para sempre escrever essas partes, essas cenas são mais legais, mas também aquela coisa de chegar até essa cena que você julga mais legal e tal. E falando sobre essa coisa que eu falei de pessoas, por exemplo, eu me peguei numa situação bem assim interessante que foi, por exemplo, essa história maior que eu estou trabalhando, que é essa expansão do Uhum. universo do Caos do Coronel, o personagem principal, gente, spoiler, eu sempre solto, enfim. O personagem principal, ele perde a mão direita. E eu continuar escrevendo a história, só que eu parei e pensei bem assim, não, qual seria a sua reação se por um acidente você perdesse a sua mão direita? Tipo assim, como é que Uhum. você gritaria? Você ficaria triste por quantos Sim. dias, sabe? Como você aceitaria a situação? E como pessoas que utilizam prótese, por exemplo, lidam emocionalmente ou lidaram. Então, acho que Uhum. há toda essa preocupação, essa sensibilidade. Acho que hoje em dia a gente não pode deixar as coisas muito dadas, assim, É, né? Não, a gente tem que pensar de que modo essas emoções vão ser sim. estabelecidas, sabe? De que modo o leitor ele vai recepcionar isso, se você vai ser desrespeitoso, se você de fato vai ser humano. Enfim, então eu Uhum. achei interessante porque foi uma cena que, no primeiro momento, parecia muito simples para eu escrever. Ele acorda, Uhum. ele descobre que ele perdeu a mão no acidente. E eu quero. Só que agora eu quero trabalhar a forma que esse personagem vai lidar com isso, sabe? Se ele vai. Como ele Sim. vai lidar com a possível prótese que vai chegar, como ele vai lidar com essa perda emocionalmente e tal. Se essa perda, que é uma perda importante, a perda de um membro e tal, vai fazer ele desistir do objetivo principal dele. Enfim. Uhum. Então, eu acho que as coisas elas se dão dessa forma, assim. Eu acho que faz sentido porque se não houver um plano de fundo, uma explicação, até uma mudança comportamental do personagem após perder uma mão, acaba que o leitor se perguntar para que ele perdeu a mão, nada mudou. Tipo assim, a rotina dele não mudou, os desafios não mudaram, Uhum. o humor dele é o mesmo, então, para que ele perdeu a mão? Tipo, não faz sentido. Aí fica aquela coisa do irreal que você falou, né, um pouquinho mais atrás. E é só uma curiosidade, algo que
é muito louco isso, que tem me ajudado nesses pontos. Eu uso muito o TikTok para... Igual a rede social, assim, eu publico pouco, assim, no meu perfil profissional, mas eu vejo muitos conteúdos. E lá aparece de tudo. Tem perfil de tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo. Aí ontem apareceu para mim na For You, né, aqueles recomendados, uma menina que ela perdeu uma perna, porque acho que teve uma descarga elétrica numa estação do trem, ela desmaiou, caiu no trilho e passou por cima, ela perdeu a perna. Isso 5 meses atrás, aí ela contando, tipo assim, aleatório, apareceu ela contando como que ela perdeu a perna. Então, aí, entre esse ponto, uma coincidência, ela relatando, claro que é uma visão só dela, né? Ela não pode falar por todo mundo, mas é uma visão de quem perdeu uma perna, de repente acordou no hospital 5 dias depois, qual que foi a reação com a mãe, como que ela lida, como que ela ganhou a prótese, como que é a fisioterapia. Cara, umas coisas muito loucas, que tipo assim, 3, 4 vídeos e de 2, 3 minutos você aprende um universo completamente diferente. E o que eu falei desse meu romance, que ele vai ser ambientado no circo, porque apareceu uma menina também, que ela trabalha num circo e ela mostra os bastidores do circo, coisa que, cara, nunca na minha vida que eu imaginar conhecer como que funciona um circo. Então, assim, são, utilizando assim, de uma forma benéfica, vamos colocar assim, de rede social, a gente consegue conhecer vários universos que podem ser alguns insights para complementar uma história, para criar uma nova história. Eu, hoje, né, como escritor, acredito que você tem isso também. Tudo que a gente assiste e vê é com um olhar do tipo: isso aqui dá uma história? Isso aqui pode me Sim. ajudar de algum jeito? Você vê, sabe, um passarinho voando de uma árvore para outra, isso aqui dá alguma coisa? Você vê um caos assim na rua, pô, isso aqui dá alguma coisa? Ler um livro, a gente lê com outro olhar, né? Eu acho que isso é legal, porque Sim. acaba que a gente vai se estimulando cada vez mais a ter mais ideias ou até melhorar uma ideia que já está sendo desenvolvida. Eu acho isso muito massa, essa virada de olhar, né, que o escritor tem. Eu acho que é interessante também a gente se colocar no papel do escritor pesquisador. Tipo, Sim, a leitura é fundamental. Não tem como você ser escritor se você não lê. É nossa principal matéria-prima, né? É a leitura de livros. sim. Inclusive, tem um livro que é Escrever Ficção, que é um livro bem famosinho. Uhum, O autor fala, né, logo no início, que justamente, né, apesar dos tratados sobre escrita criativa e tudo mais, as aulas, os cursos que fazemos, as coisas que aprendemos, os materiais relacionados a instruir formas de utilizar a narrativa, o principal aprendizado do escritor sempre vai estar para as obras de ficção. Então, vão ser sim. nossos autores favoritos, e autoras vão ser nossos professores, assim. Mas eu Isso. fico pensando também, às vezes eu fico pensando muito no lugar do escritor pesquisador, sabe? Acho que a gente precisa sair um pouquinho dessa bolha do escritor erudito, aquela coisa do escritor ficar cercado de livros, e tipo, hoje em dia o escritor tem que ser essa figura mesmo, que vai pro TikTok, entendeu? Que vai saber Ah, que música está sendo mais tocada lá no Spotify, entendeu? Falar de Anitta, falar de. Enfim, eu acho que a gente precisa saber o que as sim. pessoas estão falando de fato, sabe? E essa coisa mesmo de observar as relações, observar como as coisas se dão, os fatos, os pequenos fatos da vida, coisas triviais, assim, entender como Uhum, isso funcionaria em histórias, ou o que que a gente pode utilizar, ou de que forma isso mantém nossa mente atualizada mesmo, e pesquisar mesmo, não ser preguiçoso, sabe? Tipo, entender o que que vai ser desrespeitoso, o que que pode ser sim. ofensivo para pessoas, como essa estrutura narrativa para falar isso aqui vai ser utilizada, enfim, é a gente pensar em todas as melhores formas possíveis de contar a história. Eu sempre penso que o principal ponto é a história. Então, eu penso, Uhum, existe essa história. Eu preciso pensar na melhor forma dessa história ser contada. Às vezes eu posso ter eu tenho, claro, a gente tem estilo, nós temos nossas vozes narrativas, mas aí é justamente essa coisa. Então, às vezes eu coloco uma história no mundo, por exemplo, eu falo, né, que eu sou um escritor meio caótico assim, então eu escrevo um conto e aí, quando eu vou escrevendo o conto, eu vou colocando, tipo, comentáriozinhos com a ferramenta do Word mesmo. Tipo, ó, isso sim. aqui precisa de pesquisa, isso aqui você precisa voltar depois, você precisa pesquisar o nome disso aqui e tal. Uhum, Então, eu acho que o escritor atualmente, acho que ele tem que ter essa postura mais multimodal mesmo, sabe? De ver tem várias mídias e beber uhum. de várias fontes, assim. Eu acho que a gente precisa viver e deixar a mente respirar, assim. Então, eu acho muito massa quando você fala isso, de Eu acho observar que. as coisas. E aí, esse observar é muito estudo, né? A gente tem que estudar. Uhum. E o estudar está relacionado com a profissionalização, né? Então, assim, tudo bem, pode ter gente que quer escrever por hobby e tudo mais, mas
quando você encara a escrita como uma profissão, né, como algo mais sério, o estudo é muito disso. A observação é uma forma de estudo, né? Uhum. A forma de colocar isso no papel, de acompanhar, fazer trabalho em redes sociais, enfim, é estudo. Só que a arte, né, ela permite estudar de formas não convencionais. A arte, não só a literatura, mas qualquer manifestação artística, né? Que não é simplesmente pegar um livro técnico, ler, fazer uma prova, você está aprendendo. Não, é muito mais livre o estudo. Então, acho que é o dia a dia. E quem gosta mesmo, né? Eu, você, né? Os escritores, de uma forma geral, vai estudar de uma forma leve e contínua, né? Isso que eu acho bem legal. Isso que me faz todo dia pensar, falar, pô, realmente eu gosto disso. Porque a qualquer lugar que eu vou, eu imagino uma história surgindo, e não é algo forçado, é algo leve, é algo que é É natural. natural, surge Uhum. natural. E só complementar um ponto que talvez tenha passado por isso, que é curioso, que quando, né, eu virei, né, escritor, de fato, tem uns 3 anos, vamos colocar assim, quando eu comecei a escrever um livro. Antes, eu não fiz letras, eu fiz engenharia, eu vim de uma área corporativa, formal, bem diferente. Então, quando eu virei e falei assim, eu sou escritor, estou escrevendo um livro, publiquei um livro, primeiro que algumas pessoas mais próximas assustaram, né? Não entendem da jornada e tudo. E alguns falaram, nossa, você é escritor, que chique, eu tenho um amigo escritor. Que é isso, colocar naquela aura, né? Que parece que a pessoa está numa redoma de livros, é um Sim. intocável, é uma coisa bem distante. E, na verdade, não, né? O escritor é uma pessoa qualquer, né? Na verdade, é uma pessoa que sofre muito mais, que é muito pior que várias outras profissões. Então, desmistificar isso é legal. A rede social tem para isso, né? Eu Para acho que a gente faz até bem a gente tirar a literatura desse lugar e sim, trazer, sabe, para esse lugar mais pop, tipo, até por questões de incentivo mesmo, total, sabe? Não total. só pensando nas nossas carreiras, assim, mas por questões de incentivar a leitura. E eu penso que o bom Sim, artista, ele está sempre preocupado em fazer algo pela cultura, sabe? Então, acho que a minha maior uhum, motivação, mesmo que eu tenha uma base pequena de leitores, mas esses leitores, eles são muito importantes para mim. Então, eu sim, não preciso, não penso nunca em fazer uma peça artística, né? Um conto é uma peça de arte, é uma obra de arte. sim, Um livro é uma obra de arte, né? Enfim, escritores são uhum, artistas. sim, Então, eu acho que a gente tem que estar sempre pensando o que que eu consigo fazer pela cultura com isso aqui, sabe? O que que eu estou mediando? sim, Então, é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é tirar a literatura desse lugar, que eu acho que ela já foi muito posta nesse lugar, inclusive, né? A gente tem um né, país com poucos leitores e tal. Então, eu acho que o autor independente, o autor que está começando, o autor que tem essas noções, que observa o uhum. mercado, o mainstream, né, de longe e tal, acho que a gente vai tendo esse senso de responsabilidade com a literatura, com a cultura, assim. Então, eu acho Eu muito acho que bom isso. faz total sentido. E eu tenho uma vontade, né? Vamos colocar assim. A gente vê fazer um paralelo, né? Do tão pouco que a gente lê, né? A gente brasileiro como sociedade. Lança qualquer sériezinha, né, na Netflix, bomba no Twitter, vai pro mainstream, rapidamente viraliza, é meme, todo mundo compartilhando, mas você não tem isso com o livro, dependente Uhum. de qual livro que seja. Não estou falando nem de autor nacional e tudo, pode ser o maior livro que seja, do maior autor internacional, você não tem isso, você não tem esse movimento aqui, não vai, não é pop, o livro ele não é pop ainda. Então, acho que é um reflexo muito grande, porque você tem isso para streaming, para séries, para música, que seja, quer dizer que as pessoas estão todo mundo consome, mas o livro não. Claro, tem Tem várias muita aquela barreiras, coisa, né? É muito tem aquela várias coisa, tipo barreiras. assim, todo mundo assiste série, todo mundo vai assistir o Batman, todo mundo, mas aí se uma pessoa gosta de ler, ela gosta de ler, sabe? Tipo assim, é uma coisa Ok, que só ainda. encerra É... tudo, acaba por aí. Não é. Aí entra vários pontos, né? A gente falou muito, né? Até a gente entrar nessa parte mais final. Livros mais curtos, os autores independentes conseguem lançar livros mais baratos, então fica mais acessível, tecnologia avançando. Então, acho que com o tempo a gente vai chegando nessa questão de conseguir ficar mais acessível, mais pessoas lendo, é, mais possíveis chances de viralização de um tipo de livro, de um autor e tudo. Quanto mais se tiver, todo mundo sobe, né? Acho que todo mundo cresce junto. Então, um exemplo, né? Eu falei mais cedo, Rafael Montes, entrando muito nessa parte de séries. Abre um filão muito grande para outros autores também Sim. terem suas obras adaptadas. Até o ponto que vai chegar
um autor desconhecido, com uma obra incrível, conseguiu uma abertura no streaming para lançar uma adaptação que seja. Então, quando ficar pop, aí eu acho que é aquela coisa, a maré sobe, né, os barcos sobem, né, a maré está abaixo, os barcos descem também. Então, a gente vai nessa oscilação. Uma coisa interessante sobre isso é que eu acho que o mercado brasileiro ele tem muito esse senso de comunidade. Sim, Ao menos esse mercado mais alternativo, né? Alternativo eu não gosto muito sim. dessa palavra, mas não consigo pensar em um termo melhor. A editora Corvus, que uma editora que eu Uhum, admiro muito, e ela tem sim. fortificado esse movimento on voices, assim, sabe? Com suas próprias vozes e tal. Ela lançou no ano passado uma coletânea de contos de autores nordestinos, que foi o Farras Uhum, Fantásticas, que foi uma coletânea que bombou, assim, é uma coletânea excelente, com um grau de sim, qualidade incrível e mostra, assim, a qualidade da ficção especulativa brasileira. Ela saiu no Omelete. E, legal. tipo, foi uma coisa que eu achei incrível, assim, e eu acho que quando a gente pensa, acho que a gente tem que ter muito esse senso de comunidade quando a gente pensa em nossas novas vozes, que é, por Uhum, exemplo, eu não acho que o caso do Coronel que capturou a chuva teria tantos leitores se não fosse já por essas pessoas que vieram antes de nós, sabe? Já que estão escrevendo, sim, publicando. lógico, Porque, por lógico. exemplo, é, quando eu publiquei o caso do Coronel que capturou a chuva, eu joguei lá no Twitter e tal. Na mesma manhã que eu publiquei, o escritório aqui Noveiro, ele leu. E, tipo, ele é um cara que já tá aí na editora seguinte, pela Companhia das Letras, e tal, ele já Uhum, tem uma editora, ele já faz parte de uma editora. Ele leu e comentou, e as pessoas, os escritores que já estão caminhando há um tempinho, eles dão um retweet, eles compartilham. uhum, E quando eu lancei o novo Festim das Bruxas também, autores que eu já admiro compartilharam e tal, Thiago Lee, e, enfim, Carol Kiovato e tal, de Porém Bruxa. Então, eu acho que há muito esse senso de comunidade. Eu acho que, apesar de eu não ser muito conhecido, olha meus cachorros, né? Apesar de eu não ser, apareceram aí. tipo, apareceram. Apesar de eu não ser muito conhecido, não estar no mainstream e tal, eu acho que eu não estaria com essa base de leitores que eu tenho hoje Uhum. se não fosse por essa comunidade que veio antes de mim, sabe? Então eu tenho um senso de É, respeito muito grande por não, esses lógico, autores. porque os primeiros vão quebrando barreiras e quando Sim. a gente vai chegando, as barreiras já estão quebradas, né? É um trabalho que fica um pouco mais fácil, né? Os pioneiros, né? Ok, que eles vão colher os frutos primeiro, mas eles enfrentaram uma barreira muito maior, né? Uhum. Então, essa questão de todo mundo fala aí da autopublicação, todo mundo fala de ler no Kindle e tudo, publicar contos curtos já não ser algo visto com olhos ruins para um livro qualquer, e tudo. A gente vai quebrando alguns paradigmas e aí facilita para quem está chegando agora, já chega com uma base ali amaciada para ler o seu livro. Então, acho que é esse ponto. Então, cara, quanto mais a comunidade crescer, todo mundo ganha, não tem como. Até Todo porque a mundo ganha. pessoa não lê um livro na vida, a pessoa. Tem pessoas que nem lê, e se tem uma pessoa que lê um livro, ela pode ser estimulada a ler dois, pode ser estimulada a ler três. E ela Uhum. sempre vai ler. Então, não é aquela coisa do tipo, só captura a primeira pessoa, acabou. Não, você vai, é constante. A pessoa vai lendo. Então, sempre vai ter espaço para todo mundo. Esse é o ponto. A gente ainda pode crescer bastante esse mercado nosso. Então, eu vejo que a gente está num momento muito bom, que é um momento de desenvolvimento tecnológico, de ser mais acessível, mais fácil publicar. Então, assim, é isso. Acho que a gente tem um bom caminho pela frente. Um bom caminho pela frente. E aí, Vitor, a gente tinha que três perguntinhas, a gente já. Acho que a gente respondeu todas praticamente, né? Uma que é os planos, né, para 2022. Processo criativo, eu nem coloquei aqui na tela, mas a gente falou bastante também sobre processo Bastante. criativo. E o que te fez querer ser escritor foi o comecinho, né, da Foi logo, conversa. né, Agora, nossa agora conversa. que eu estou vendo aqui as perguntas de fato, então, o mais legal é isso, né, que eu até comentei nos bastidores com você, que eu só ia fazer a primeira pergunta, e depois os assuntos eles iam se desenvolver, e Foi. acaba que essas perguntas, que elas são chaves, assim, da nossa conversa, elas foram respondidas ao longo do bate-papo. E para encerrar, é uma pergunta que eu sempre faço que às vezes as pessoas ficam bravas comigo porque eu peço recomendação de um livro só. Então, eu quero que você recomenda um livro aqui para quem está nos ouvindo, para quem vai nos escutar.
futuramente, e que não sejam seus livros, né? A gente já falou bastante deles. Então, é um livro que te marcou, um livro muito importante, que você carrega para cima e para baixo, você acha que as pessoas devem ler. Qual que é esse livro? Cara, eu podia falar de Jorge Amado, sim, porque eu vou burlar, mas eu vou falar só de um livro, tá? Mas eu vou falar de Jorge Amado porque ele é muito Uhum, importante pra mim. E, tipo, quando eu li Capitães da Areia, eu falei, velho, que lirismo é esse, uhum, sabe? É muito linda a prosa dele, ele é um autor baiano e tal. sim. E eu, eu já tava pensando aqui quando eu vi a pergunta final do Aham, roteiro, justamente eu falei, eu vou recomendar dois. Mas, enfim, eu sou muito fã de Neil Gaiman também, que é autor de Coraline e, sim. enfim, vários livros dos Ele é um americanos e cara tal. extremamente versátil, né? Ele escreve de tudo, né? Quase que literalmente de Tudo, 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 né? tudo. E, Tudo ele tipo, ele é uma escreve. inspiração imensa pra mim, assim, Sandman e tal. Sim. Cara, enfim. Mas já que eu só posso recomendar um, eu vou recomendar um que, Não, mas é que eu tô tipo, brincando, tá? Se quiser, se não conseguir ficar dividido entre dois, três, que seja. Eu falo um mais de forma provocativa mesmo. entendi. Olha, eu vou recomendar dois, então, só um minuto. À vontade. Eu vou recomendar, então, o meu xodó, assim, que é Capitães da Areia, de Jorge Amado. Uhum, Eu acho que ele apresenta uma perspectiva muito interessante dessa questão da marginalização, mas ainda com uhum, uns elementos que se assemelham muito à fantasia quando ele narra as coisas. E, inclusive, quando eu li Capitães da Areia, eu associei tudo muito a Peter Pan, assim, que é meu conto de fadas favorito. sim. Então, essa figura dos meninos e tal, mas a minha grande recomendação, que eu faço para todo mundo, inclusive tive um amigo livre no final do ano passado, e eu dei esse livro de presente para a pessoa, e também dei esse livro de presente para o meu psicólogo. Uhum, Mas, enfim, é A Quinta Estação de N.K. Jemisin, que é o primeiro livro da trilogia A Terra Partida. Esse é uhum, simplesmente o melhor livro que eu já li em toda a minha vida. É uma fantasia com elementos de ficção científica, ou é considerado uma ficção científica por muitos, mas eu acho que os uhum, limites aqui entre o que é ficção científica e o que é fantasia ficam bem tênues, assim, bem finos e tal. E esse livro é importante porque é de uma autora negra, marginalizada e tal. E ela simplesmente ganhou 3 prêmios Hugo pelos 3 livros da trilogia. O principal prêmio da ficção científica. uhum. E sendo uma autora negra, ela foi a primeira autora negra a ganhar esse prêmio. É, E, mulheres já não enfim, ela é a costumam mesma ganhar, autora, né? inclusive, de Nós Somos a Cidade. Sim. E isso, justamente. Ainda mais mulheres Muito. negras. E É. ela é uma grande inspiração, a prosa dela é perfeita. Eu acho que ela subverte as estruturas narrativas, assim, ela subverte o gênero. E ela era psicóloga antes de se dedicar exclusivamente Uhum, à carreira de escritora, então ela utiliza muito esse conhecimento dela como psicóloga para criar uhum. personagens muito verossímeis e tal. Então, quando eu penso nessa coisa do escritor voltado para o personagem, se eu for para eu falar tipo, de uma grande inspiração para mim, é ela e Octavia Butler, com Ah, certeza, ou, perfeito. ou Néria Okorafor, Sim. mas enfim. Minha grande recomendação é essa, A Quinta Estação, de N.K. Uhum, James. Apenas leiam. perfeito. Cara, ótima recomendação. Inclusive, é, eu tô para comprar, na verdade, tô esperando chegar um precinho bom, sabe? Mas tá na minha lista há um tempo já, ler ela, porque o trabalho que foi pela Suma também, esse aqui tá a Ó, versão em Nós Somos a inglês. Cidade saiu pela Suma, mas Foi pela essa Suma, né? trilogia saiu pela Morro Branco. Ah, tá aqui, verdade. Mas, cara, dou recomendação, ela tá na minha lista para ler há um tempo. Eu tô nessa de comprar só em promoção, o livro dela não entra em promoção. É Não entra. complicado. Não entra. Não, aí eu fico acompanhando tanto o Instagram da Suma, quando eu coloco aqui nos livros, na lista, mas para comprar, não entra em promoção. Mas, cara, adorei a recomendação. Recomendação não só do livro, mas da autora, que eu acho que é muito a representatividade ela tem que estar cada vez mais presente, a inclusão e tudo isso é muito importante. Eu acho que a Sim, literatura tem um papel muito importante nisso de, não falo nem sei se é dar voz ao certo, mas, cara, é mostrar, sabe? Tipo, acho que a representatividade é muito importante. Acho que você se sente muito representado com autoras assim, né? Acho que isso é um ponto sim, sim. bem importante. Você falou também de Jorge Amado, que é um autor baiano, então tem essa, acho que são fatores tão importantes assim para nos manter na ativa, né? A gente manter o sonho de ser escritor. Então,
Cara, fico feliz e bem satisfeito assim com as recomendações. Obrigado, viu? E, e Vitor, queria te agradecer por ter participado. Ah, eu que A agradeço, velho. conversa Foi muito massa. foi muito massa, eu adorei também. Então, e adorei conhecer seu processo criativo, seus livros. Para mim é sempre muito rico, né? Eu falo que o maior beneficiado do podcast sou eu, porque eu estou aqui, né, na íntegra, eu participo de todos, eu escuto todos, então eu aprendo bastante sempre com todo mundo que vem aqui. E, cara, espero que você tenha gostado também. Agradecer também ao pessoal que Eu estava aqui no amei, chat, amei. foi bem participativo. E é isso. Obrigado. Boa noite, Vitor. Boa noite pra você. Obrigado mesmo pelo convite. Achei muito massa conversar com você. Você me deixou bem à vontade assim. E Ah, é que isso. legal. Precisando, tamo aí. Não, Valeu tá, mas mesmo. Foi um já tem uns prazer. contatos aí, então vamos manter contato sim. E aqueles recadinhos finais, assim que eu terminar a transmissão aqui, vai estar disponível na Twitch, mas lá fica só 14 dias, tá? Para quem for assistir no futuro, vai ter o link no YouTube, eu vou subir o vídeo lá, e também nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e outras diversas, tá? Então o episódio de gravado fica lá para quem quiser assistir ou ouvir no futuro, beleza? Então é isso, pessoal do chat, muito obrigado. Vitor, boa noite novamente, obrigado. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.